Esse documento foi decidido ontem durante uma reunião dos médicos, das sociedades e associações com a Associação Brasileira Médica, uma reunião com todos eles para formular esse documento, e um dos redatores é o Alexandre Naime Barbosa, que é médico infectologista aqui de Botucatu. Ele está com a gente e vai dar mais informações sobre essas instruções e também esclarecer as dúvidas sobre essas medicações. A gente falou aí das consequências graves desses medicamentos, corticoides, anticoagulantes, ivermectina. O que isso pode trazer para a saúde do paciente? Que consequências graves vocês têm notado? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos da TV Tem. Na verdade, essas medicações que são popularizadas como kit COVID para tratamento nos dias iniciais da Covid-19, elas não têm eficácia comprovada do ponto de vista científico. Elas não funcionam em relação a evitar que as pessoas possam evoluir para as formas mais graves. Então, como foi dito, ivermectina, hidroxicloroquina ou cloroquina, nitazoxanida, azitromicina, colchicina, não funcionam na Covid-19 e podem mascarar um quadro que deveria ser monitorizado. Então, o ideal para esses pacientes é uma monitorização clínica diária, com sintomáticos, mas sempre fazendo uma avaliação médica desses sintomas diariamente. E, além de tudo, essas medicações podem ter gravíssimos efeitos colaterais. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, essa semana, já 5 pacientes que evoluíram com hepatite grave, 3 deles foram a óbito. E aqui em Botucatu, 3 casos de grave piora do quadro clínico da Covid pelo uso inadequado do corticoide na fase inicial. Agora, quando a gente fala desses medicamentos, o que esse kit COVID prega é um tratamento, e não existe tratamento para essa doença, né? Que medicação as pessoas podem tomar e que os médicos podem prescrever, principalmente no estágio inicial da doença, quando a pessoa não precisa de internação? Então, eu costumo dizer que, infelizmente, essas medicações não funcionam, né? O que mais a gente procura, o que mais nós médicos gostaríamos, é que existisse uma medicação, uma droga que conseguisse inibir a atividade do vírus e acabar com a doença logo no começo. Portanto, falar de tratamento precoce, todos nós somos a favor, desde que tenham medicações que realmente funcionam. Então, como se dá o manejo do paciente com Covid leve, o paciente que está em casa? Principalmente, como eu disse, monitorando diariamente os sintomas, principalmente a questão da saturação. Por isso, esse aparelhinho aqui, que é o saturômetro, que mede a saturação, a quantidade de oxigênio no sangue, ele é tão importante. Quem está com saturação acima de 94 está com uma troca de oxigênio adequada e a gente pode ficar tranquilo em relação a que ele não esteja evoluindo para as formas mais graves. E isso precisa ser feito diariamente. Agora, as medicações que a gente costuma usar são medicações para controlar os sintomas. Antitérmicos, analgésicos, então, por exemplo, como o paracetamol, a dipirona. Às vezes o paciente tem muita tosse, a gente pode introduzir um xarope, ou um descongestionante nasal se o nariz está muito entupido. Medicações que são usadas para síndrome gripal ou resfriado, mas que não tratam o vírus em si, e sim os sintomas. Mas é importantíssimo que, junto com esse tratamento, seja feito o acompanhamento, o monitoramento. Oi, Daniel. Ouviu aí, nosso Boa tarde. Chamou o senhor. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo bom? Tudo certo. Desculpa eu interromper o senhor, mas é que eu fiquei com uma dúvida na linha do que o senhor está falando. A gente tem hoje uma certa liberação por parte do Ministério da Saúde para que os médicos prescrevam esse tipo de medicamento se eles acharem necessário. E aí a gente tem agora a Associação Médica Brasileira, juntamente com todas essas entidades e com esses especialistas em saúde, que são pesquisadores e que estão sempre buscando a melhoria da medicina do nosso país, com essa recomendação de que esses medicamentos não sejam usados justamente pelo mal que eles já fizeram para algumas pessoas. E a gente tem de um outro lado, doutor, vários prefeitos entregando esse kit COVID. Prefeito que às vezes não tem nenhuma ligação com a área da saúde, apenas puramente para passar para frente uma ideologia. Como que os médicos veem esse tipo de ação hoje? Então, respondendo a primeira parte da pergunta, nós encaminhamos esse documento da Associação Médica Brasileira, que foi feito ontem, com a palavra banir, o banimento desses tratamentos que eram, então,
possíveis de ser prescritos pelo Ministério da Saúde. Está assumindo um novo ministro daqui a alguns dias, ele já tem conhecimento desse documento, já foi entregue a ele, e a ideia é que se tenha um novo momento no tratamento da Covid-19 no Brasil, um momento em que a ciência tenha lugar. Então, nós temos que trabalhar junto a prefeitos, junto a vereadores, junto a todas as instâncias, em relação a oferecer para o paciente aquilo que realmente funciona. Não fazer uma cortina de fumaça, não fornecer ao paciente um kit de ilusão que vai estar sendo utilizado medicações que não funcionam, que podem dar uma falsa sensação de segurança e que ainda por cima podem ter gravíssimos efeitos colaterais. Obrigada, doutor, pela sua participação, pelas suas informações e esclarecimentos a respeito dessa nota da Associação Médica Brasileira, que pede aí para que sejam banidos, então, esses medicamentos do tratamento precoce. Olha, Daniel, ontem a Câmara de Botucatu, inclusive, aprovou um documento pedindo para que a Prefeitura faça um estudo sobre o tratamento precoce aqui no município, contra todas essas orientações que a gente viu e de uma nota técnica assinada por 80 entidades médicas brasileiras. Então, a gente tem que procurar ouvir o lado da ciência e da medicina, que se preocupa não só com a nossa situação local, mas são orientações que também vêm de países com boas práticas médicas, como os Estados Unidos e Europa, mostrando que esses medicamentos não têm comprovação científica. O que é mais terrível em tudo isso, Gabriela, é que, por exemplo, eu, você, somos jornalistas, nós estudamos para fazer isso, reportar, trazer a informação, checar, apurar e trazer para você a melhor informação correta sempre. O médico se preparou para isso, para cuidar da nossa saúde e pensar em como melhorar sempre o combate às doenças, a melhoria para a nossa vida, para o corpo, para a gente conseguir viver melhor. E aí a gente vê pessoas que não têm ligação nenhuma com a pesquisa da saúde, com a pesquisa médica, simplesmente adotando medidas como essa. Os vereadores se juntaram, acharam que é melhor mesmo, vamos dar esse protocolo para o município poder comprar algo que nem tem comprovação científica. E é o dinheiro público que está indo. Obrigado pelas informações, tá? Boa tarde para você, a gente vai acompanhando tudo isso de perto. Boa tarde, até mais.